aos organizadores deste jantar, que, tal como nos outros anos, realmente tem uma qualidade excelente. É uma ocasião excelente para o convívio, não só comigo e com os presentes, mas sobretudo entre as pessoas que participam. E este tipo de convívio acontece certamente em outras ocasiões, mas é muito importante que tenhamos todos a ocasião de trocar impressões, de falar sobre os assuntos que nos preocupam, que nos interessam, o futuro que o movimento monárquico deve ter. Eu acredito que o papel dos monárquicos hoje em Portugal não é ser um movimento saudosista que está muito preocupado e interessado com a memória. E isso é importante, estar preocupado com a memória, é importante lembrar aquilo que foi feito durante a nossa história, mas o mais importante é o futuro de Portugal. Nesse aspecto, os monárquicos têm uma responsabilidade especial, porque, embora haja muitos republicanos que são patriotas e que são pessoas cultas e interessadas no futuro do país, em geral, o espírito republicano apela mais ao pensamento de curto prazo, às soluções mais imediatas, qual é o partido que é menos prejudicial para o futuro do país ou mais benéfico, também podemos pensar assim, se formos mais otimistas. E, portanto, os monárquicos têm normalmente o pensamento mais a longo prazo e pensamos mais em termos de futuras gerações do que em termos de futuras eleições a curto prazo. E o que leva, por um lado, a um aspecto um pouco menos positivo, que é, há muita gente que, sendo monárquica e não gostando da situação política contemporânea, afasta-se e diz: eu não me quero meter em política, a política não é uma coisa pouco limpa, e, portanto, eu por mim não quero saber. E isso não se pode fazer, porque temos todos uma obrigação perante a comunidade, perante os homens, perante as mulheres, claro, e perante Deus, sobre o que é que fazemos para o futuro do nosso país. O nosso país tem uma missão a cumprir, isso vale para cristãos, para não cristãos, vale para toda a gente. Temos uma missão, cumprimos uma missão no passado, tivemos um papel muitíssimo útil na formação da cristandade e ainda podemos ter e temos que ter no futuro. Quando eu sinto e vejo, por exemplo, a presença dos descendentes de portugueses na Tailândia, onde tive a felicidade de poder estar 2 vezes, ou 3 vezes, na verdade, nos últimos tempos 2 vezes, onde os descendentes de portugueses são cerca de 70 mil, onde só em Bangkok há 4 igrejas portuguesas. A mais importante é a Igreja da Conceição, onde realmente as famílias portuguesas, que se chamam assim próprias famílias portuguesas, usam nomes portugueses, às vezes até um pouco adulterados, e são descendentes daqueles militares que foram ajudar a organizar e a manter o exército do Reino do Sião e que são responsáveis pela Tailândia, pelo Sião, nunca ter sido colonizado por nenhuma potência estrangeira. Os siameses têm uma grande gratidão por Portugal. Celebraram em 2015 com grande pompa e circunstância os 500 anos da aliança com Portugal. Inclusive vieram 2 fragatas tailandesas e ofereceram um pavilhão tailandês muito bonito que está no Jardim Vasco da Gama, ali em frente dos Jerónimos. Veio a princesa e irmã do atual rei para essa ocasião. Noutros países, como na Birmânia, como no Ceilão, por aí fora, uma quantidade, na Índia, claro, uma quantidade de comunidades descendentes portuguesas.
Depois há as enormes comunidades descendentes portuguesas nos Estados Unidos, com cerca de 2 milhões de pessoas. Há grandes comunidades em todo o mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, em geral, a comunidade portuguesa tem uma influência espiritual muito positiva. E os bispos, que eu tenho sempre dito isso, por exemplo, no Luxemburgo, dizia há tempo já, o bispo de Luxemburgo, que desde que os portugueses chegaram ao Luxemburgo, recomeçaram a haver procissões, que já não se faziam, e que são organizadas, a procissão de Nossa Senhora de Fátima, a procissão do Corpo de Deus e tal, já tinham sido esquecidas, e foram os portugueses que recomeçaram. Bem, isso é uma parte da mensagem. A outra é que, se nós não prestarmos atenção ao que se passa por detrás da política e reagirmos de uma maneira um pouco superficial, por simpatias, por tradição familiar, etc., não estamos a cumprir um papel que é de obrigar os partidos, sejam qual forem, a tomarem posições positivas e úteis para o país. E isso, todos os partidos podem tomar posições úteis para o país, não é? Embora haja partidos que são mais de acordo com o pensamento cristão, claro, há outros que estão mais de acordo com o pensamento liberal e o desenvolvimento económico, e outros estão preocupados com outras coisas. Mas de modo que, na verdade, a escolha é um aspecto. Mas o aspecto é que todos eles podem ter um papel muito importante. E quando se pensa, por exemplo, que o Partido Comunista conseguiu bloquear a lei da eutanásia, por exemplo, ou que conseguiu, uma coisa aparentemente mais fútil, mas preservar as touradas em Portugal e outras coisas assim, a arquitetura, etc. Há muitos valores positivos também no próprio Partido Comunista. Temos que saber aproveitá-los e encaminhá-los e talvez até ajudá-los a aproveitar a sua capacidade de mobilização para bons fins. Eu fiquei muito interessado nas visitas que fiz a Trás-os-Montes, quando a Real Associação de Trás-os-Montes e o Alto Douro tinham um grupo de militantes muito eficientes, e o presidente do grupo de militantes lá da região de Monte Alegre dizia-me que eles já tinham conseguido ter células em todas as freguesias do Conselho. Está-se a ver a origem ideológica do senhor. Mas essas pessoas é que são úteis, não é? Porque também mostram que é uma opção que serve para todas as origens sociais e económicas portuguesas. Todos podem achar que perceber as vantagens que a democracia, que a liberdade, que o progresso podem ter com o rei, no caso de aceitarem o rei como chefe de Estado. No caso de não se pôr no nível imediato o rei como chefe de Estado, o rei pode ter uma posição muito útil também como influência política, e os monárquicos também podem ter uma enorme influência política em Portugal, mesmo sem a monarquia estar na chefia de Estado. E eu gostei muito do livro do Tomás, em que foca esse aspecto com imenso interesse, e o discurso do seu irmão Rui Moreira, que também explicou qual é que a importantíssima contribuição que os monárquicos podiam dar, e podem dar e têm dado para o futuro de Portugal, através de um pensamento político e de uma filosofia de positiva, prática e eficiente, que tem várias etapas, não é? Pode ter uma etapa primeiro que é atual e que não há assim muitas possibilidades de mudança de regime para já, mas a formação política é uma coisa importante. Quando aconteceu, por exemplo, a Revolução de 74, praticamente havia muito poucas pessoas minimamente preparadas para reagirem utilmente perante as novas circunstâncias. E os monárquicos foram os deles que souberam reagir, e daí que os próprios militares do 25 de Abril foram chamar políticos monárquicos independentes para participarem nos governos, no governo que veio a seguir à Revolução. Daí, por exemplo, Gonçalo Ribeiro Teles
e outros foram convidados para fazer parte do movimento político que estava a ter, enfim, tinha triunfado. E esse pensamento político é outro papel muito importante. Por exemplo, há um livro que eu recomendo também muito, que se chama o Liberdade dos Portugueses, que eu acho que é de leitura obrigatória para qualquer pessoa com o mínimo de interesse pela filosofia política, independentemente se for considerar-se monárquico ou não, porque é um livro igualmente útil para republicanos também. E se os da Segunda República, que terminou tão mal em 64, tivessem lido esse livro, tivessem lido o pensamento do Henrique Bachelard Ruas, provavelmente não teriam feito os erros que fizeram e que acabaram no desastre de 64. Porque a Espanha, com a monarquia espanhola, conseguiu uma transição de poucos meses de uma ditadura mais ditatorial, muito mais do que a nossa Segunda República. Eu acho que nem chegava propriamente a ser uma ditadura, que era assim um regime um bocado autoritário, um pouco democrático, mas não era uma ditadura. A Espanha tinha uma ditadura. E, no entanto, fizeram uma transição em poucos meses para a democracia, graças ao rei, mas também graças ao pensamento monárquico. E tinha influenciado o pensamento político espanhol. Os nossos não estavam minimamente preparados e provocamos a morte de milhares de pessoas que morreram graças à estúpida e mal conduzida processo de chamada descolonização, que não foi descolonização nenhuma, foi uma transferência de poder para os adeptos da União Soviética e que estavam financiados pela União Soviética e que hoje estão arrependidos. E, portanto, isto é fruto da ignorância política vigente nessa altura, que levou a que ninguém foi capaz de preparar uma situação. Eu, por exemplo, quando fui expulso de Angola em 1972, foi porque tinha ajudado a preparar um movimento para concorrer às eleições para a Assembleia Nacional. Angola elegia uma meia dúzia de deputados, ou um pouco mais, e acho que eram 9 deputados, se não me engano, e realmente nós podíamos ter ganho, este grupo podia ter ganho as eleições por Angola, porque tínhamos o apoio do coronel Herculano Carvalho, que era, aliás, cunhado do Henrique Bachelard Ruas, e era diretor da Rádio Voz de Angola, que tinha 5 programas em línguas indígenas, de modo que a ideia era que, quando começasse aquele mês da campanha eleitoral, aqueles jornalistas estavam todos a favor do diretor deles, do coronel Carvalho, começariam a passar a mensagem que era preciso as pessoas estarem inscritas para poderem votar e prepararem-se, etc. Porque era muito importante Angola ter um grupo de deputados que pensassem bem, com a inteligência, de oposição, mas de uma oposição portuguesa positiva, não de uma oposição separatista e contraproducente, como foi o caso. Como, aliás, tanto a UNITA como a FLA, como mesmo alguns dirigentes do MPLA, admitiram-me a mim, quando eu falei com eles, de que Angola não estava minimamente preparada para a independência e que era preciso pelo menos 10 anos para criar uma preparação. Bom, infelizmente, no espírito republicano da época, nada disto era preparado, porque não se queria discutir o futuro, e foi o desastre que se viu e que destruiu completamente esses países, criou milhares e milhares de mortos. Foi uma desgraça que era completamente evitável. Quando vem hoje em dia pessoas a dizer as independências eram inevitáveis. Não, o que era inevitável era uma nova política. Podia encaminhar-se, por exemplo, para o equivalente à Commonwealth que os ingleses criaram, em que ainda hoje esses países da Commonwealth têm todos como chefe de Estado a rainha do Canadá, rainha da Austrália, rainha das Bahamas, e que aparece nas notas do dinheiro local e que tem uma influência moral muito grande. Aquela solidariedade entre os países da Commonwealth existe, é forte,
e contribui em parte a questão do Brexit, porque os ingleses, não digo, meio a má lição da história, para nós Portugal para nós foi vencedor do que aconteceu. Mas os ingleses acabaram por dizer, não, nós estamos melhor com a Commonwealth do que com a União Europeia. Acabaram por sair da União Europeia. Portanto, não estou a dizer que foi bem de todo, mas enfim, foi um facto. Nesse sentido, nós podíamos ter feito o mesmo, mas não quisemos saber da política, a população achava que isto de política não é uma coisa muito boa e não vale a pena a gente meter-se nisso, acabou por dar esta desgraça. E hoje em dia é a mesma coisa, hoje em dia as pessoas de bem muitas vezes não se querem meter na política e, como dizia o Dr. Salazar, muitas coisas inteligentes que ele disse, nós podemos não nos querer meter na política, mas a política quer sempre meter-se connosco. Então mais vale realmente preocupar-nos com a política. E essa é a mensagem que eu gostava de dizer. No dia, a mensagem do 1º de dezembro, vou abordar vários temas. Um deles é realmente o pensamento de Gonçalo Ribeiro Teles em relação à ecologia, que é um pensamento ainda hoje muitíssimo atual e que vale a pena ser promovido. É a questão de haver um serviço cívico obrigatório para que os jovens prestem um tempo de serviço ao país, à comunidade, seja militar ou civil. É a questão da ligação com a CPLP, para que esta ligação fortíssima, que tem séculos, não é? Agora, ainda há poucos anos, o Timor celebrou com grandes festas e cerimónias os 500 anos de união com Portugal. E Timor celebrou a descoberta de Portugal, quando eles descobriram Portugal. E quando depois pediram ao rei de Portugal para se tornarem portugueses, mas continuarem a governar-se a si próprios. E esse foi o acordo feito entre Portugal e Timor, que durou até a República, em que os timorenses governavam-se, mas tinham um governador nomeado pelo rei de Portugal, que tinha que coordenar as coisas e evitar conflitos e evitar, enfim, que houvesse, também defender Timor dos ataques estrangeiros. E nem sempre correu muito bem, mas em geral, do modo geral, a experiência foi muito positiva e as memórias que ficaram foram muito boas. E enfim, eu não conheço nenhum país que não seja governado pelos descendentes dos europeus, como o caso dos Estados Unidos ou da Austrália, mas que seja governado pela própria população indígena e que celebre e festeje o começo do período chamado de colonial. Não é? O Timor foi o único caso que eu conheço em que isso aconteceu. E, portanto, na verdade, eles não se sentiram como colonizados, mas sentiram-se como aliados de Portugal. E essas ligações com Angola, Moçambique, etc., têm que ser cultivadas, porque quando a geração africana e a geração europeia que conviveram e que se conheceram, quando não estiver cá, essas memórias desaparecem. E, portanto, ou é cultivada a ligação, ou então perdemos o benefício de uma ligação de 500 anos, que é muito importante para hoje e para o nosso futuro. Um dos grandes trunfos que nós temos é esta nossa intimidade com a África e com o Timor, e com a China, e mesmo com a Índia, em certa medida, apesar do governo indiano atual ser muito fanaticamente nacionalista e, portanto, não gosta nada das ligações históricas a Portugal. Mas a população de Goa ainda está muito ligada a Portugal. Estão todos muito contentes. Há um título que saiu no jornal Times of India, quando o António Costa foi eleito, e título de primeira página enorme, que dizia: há 500 anos Portugal tomou Goa. Agora a Índia toma Portugal. Então, mais uma vez, meus votos de felicidade e votos, já agora também, um bocado antecipados, mas espero que
tenhamos todos um Santo Natal e boa saúde e que saibamos tomar cuidado com nós próprios e com o nosso país. Muito obrigado.